Espírito de Deus, vem sobre nós nesta hora. Espírito Santo, vem sobre o nosso coração, o nosso entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, nesta hora toca-nos, ó Espírito, pelo poder da palavra, pela palavra que move, libertando o nosso coração, curando o nosso coração, transformando a nossa vida. A palavra da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma e que modifica a nossa vida. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a ele. Jesus então deu-lhes esta resposta: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz igualmente. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dará a vida a quem Ele quer. Na verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticam o mal ressuscitarão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse evangelho é tão maravilhoso, embora eu acho difícil. A palavra de Deus não é que é assim difícil, mas é encarnar essa palavra na prática da nossa vida, que é o mais difícil. E que é o esforço que nós precisamos fazer diariamente, porque esse evangelho, ele traz a realidade de conhecermos a Deus através de Jesus Cristo, e não existe outro meio, não existe outra forma. E ele retrata, é uma continuação do evangelho de ontem, que Jesus realiza uma cura no dia de sábado, e que ele é atacado por violar as leis e as
tradições por ter curado aquele homem no dia de sábado. Mas o verdadeiro motivo desse ataque é o fato de Jesus ter afirmado ser o Filho de Deus. E Jesus, ele simplesmente vai desenhando, porque ele é o Filho de Deus. Ele vai mostrando na sua relação com o Pai. E cada situação que Jesus vai demonstrando, vai confirmando que porque ele diz, quem me vê, vê o Pai. Então, as suas ações são obras do Pai. Ele diz que ele é capaz de fazer obras ainda muito maiores do que aquela cura que ele fez, porque a maior obra de Jesus foi a nossa redenção, a nossa salvação, muito maior do que a cura do paralítico, do que a cura que até hoje a gente vê, não é, padre? Para mim, qual foi a maior cura que eu pude contemplar? A conversão do meu marido, que era um homem perdido no adultério. Então, um milagre desse é grandioso. Então, Jesus fez essa obra gigantesca, que foi morrer, esmagar o pecado e a morte para nos resgatar. Então ele vai afirmando isso nessa palavra. Ele afirma ele ter poder sobre a vida e sobre a morte, nele mesmo. E muitas vezes até no nosso mundo pós-moderno a gente vê a incredulidade diante desta realidade. E Jesus, ele fala, ele demonstra que ele tem poder sobre a vida e a morte. Ele tem a autoridade de julgar. Ele é o justo juiz. Ele fala desse julgamento porque ele tem a autoridade divina, vinda do Pai. O Pai nele, ele no Pai. Quem rejeita a sua mensagem não honra a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se ainda existe no teu coração qualquer desconfiança a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e eu estou dizendo isso porque eu já encontrei jovens com toda confiança dizendo que não acreditam em Jesus Cristo. Então, quem rejeita a sua mensagem não honra a Deus. Só os que acreditam nele terão a vida eterna. Ele vai deixando esse legado e os passos para a gente ficar com ele na nossa liberdade. É pegar ou largar. Só quem acredita nele terá a vida eterna. E ele declara: o Pai concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. O Pai e o Filho estão sempre a operar. Quando a palavra diz que o Pai trabalha, o Filho continua a trabalho, essa palavra trabalho é para a gente compreender que é a ação, que é a operação, que é o agir do Pai. E como é o agir do Pai, o agir do Filho, do Espírito, é intervir de modo íntimo e pessoal em nossas vidas, não só nos milagres, meus irmãos, não só nos milagres que são visíveis, que são externos, mas na obra do seu amor, na obra da sua misericórdia na nossa vida. O Pai trabalha e o Filho trabalha sempre, né? Como você foi falando, e é sempre esta obra trinitária. Onde o Pai está, o Filho está também no Espírito. Onde o Espírito age, o Pai e o Filho também estão. E muito forte isso que você trazia, Antonieta, porque os milagres que Jesus realizava naquele tempo, enquanto ele passou por esta terra, diz para provar que ele é Deus. E aí o susto de que muitos ainda podem dizer, como você falava desses jovens, que não acreditam em Jesus. E ele está vivo, ele está no meio de nós. É ele quem age para curar, libertar, converter, para restaurar, para refazer todas as coisas. Por isso
que a tua fé agora em Cristo, ela se estabeleça, ela cresça, porque o Senhor veio para revelar o rosto do Pai na ação do Espírito, e não tem como nós não crermos nele, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu penso que esta palavra é para nós assumirmos o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Amém. Na tua vida, na tua casa, no teu coração, não termos mais dúvidas. Hoje somos assolados por tanta falta de fé, tanta incredulidade, tanta desconfiança, não só em nós mesmos ou nos outros, mas em Deus. E é isso que o Senhor quer quebrar nesta hora. Vamos pedir essa graça a Deus. Vamos pedir essa graça, Padre, como o Senhor falou. Nós precisamos de fé, nós precisamos de vida de oração, para corresponder constantemente ao amor do Pai, do Filho, pelo Espírito que é derramado nos nossos corações. E o convite que o Padre Gilberto está fazendo para nós: quebrar a incredulidade, quebrar a desconfiança a respeito do amor e da misericórdia do Pai para conosco através do Filho. É por isso que neste momento o nosso coração se prepara para receber o Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que além de vencer a morte e o pecado por nós, quis, desejou e ficou conosco, escondido no véu do sacramento, na Santíssima Eucaristia. É presença real, é Jesus. E nesta adoração, neste momento, nós faremos de fato esse compromisso de assumir sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, o senhorio de Jesus em todas as áreas da nossa vida.